enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois este eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia! Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Alex falou que uma das coisas mais importantes que nós temos é a nossa família. E essa história você bem conhece. Uma história de um pai, 2 filhos. Só que hoje eu não quero falar sobre o filho mais novo. Aquele filho que num determinado momento ele estava na casa do pai, estava na presença do pai e ele simplesmente resolveu pegar tudo que ele tinha de bom, do melhor. E muitas das vezes você pode trazer isso para os seus amigos que um dia estiveram dentro de uma igreja como essa, que estiveram num lugar como este, adorando como você estava adorando agora. Mas eles resolveram pegar os seus dons, os seus talentos, poderiam estar aqui, pregando no meu lugar agora, poderiam estar aqui, testemunhando as maravilhas de Deus, poderiam estar tocando uma bateria, cantando no louvor, mas simplesmente pegaram o que tinha de dom, de talento, tinha de melhor, falaram: pai, eu quero que me pertence porque eu quero curtir o mundo. E aquele filho simplesmente resolve entrar na perdição, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da bebedeira, no mundo dissoluto. Até o momento em que ele se vê no fundo do poço e diz: ei, eu preciso voltar, eu preciso me levantar, voltar e ter com meu pai novamente. Eu não vou falar sobre o irmão mais velho, que muitas das vezes é comum de nós também, que estamos na casa do pai, mas não aproveitamos nada do que o pai tem para nós. Que entramos num ambiente de adoração, que entramos num ambiente de busca, de celebração, e muitas das vezes ficamos assim: Deus, pai, o Senhor não matou nenhum novilho para mim. O Senhor não fez nada, não teve festa, não teve nada na minha vida diferente hoje, ninguém me entregou uma profecia. Alguém fala. Muitas das vezes nós estamos assim como aquele filho mais velho, que tem tudo e muitas das vezes não aproveita aquilo que o Pai está colocando diante de você, as bênçãos, as palavras que são liberadas, a manifestação de Deus que é liberada sobre o ambiente. Muitas das vezes você não aproveita. E eu quero te convidar a você entender essa palavra que é introdutória, mas que você entenda que Deus está falando: não seja como aquele filho mais velho, não seja como aquele que ficou na casa do pai, mas com a cabeça lá no mundo, não seja como aquele que ficou dentro da casa do pai, mas a sua mente estava completamente perdida, vivendo os sonhos do mundo, pensando nas coisas do mundo e não vivendo o que o pai tinha para ele. Nós temos apresentado a vocês um Deus vivo, verdadeiro, eficaz, então viva. Se é na hora do louvor, entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, entregue o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia, aleluia, independente das situações, independente das dificuldades, independente dos problemas que estão lá fora contra você. Se é no momento da oferta, entregue a sua melhor oferta. Entregue, o que você pode. Como a nossa irmã disse, não para o pastor, mas para que você honre ao Senhor, para que você entregue ao Senhor aquilo que Ele tem te dado. E Deus, eu aprendi, Ele nunca perde para o homem. Quando Deus ele vê você liberar algo, Ele fala assim: rapaz, eu conheço esse coração, então eu posso liberar muito mais. Muitas das vezes
precisamos mais de Deus, porque temos um coração fechado. E aí a gente fala, não vou entregar. Aí Deus fala assim, como é que eu vou te entregar mais? Porque no momento em que você tiver mais, você vai me abandonar e querer viver o mundo. Infelizmente, nós como filho mais velho, nos tornamos o filho mais novo e vamos viver dissolutamente, loucamente as coisas do mundo. Então muitas das vezes Deus retém algumas coisas sobre a nossa vida, porque Ele fala, você não está no nível de receber coisas maiores. O personagem principal dessa história, na minha opinião, é o pai. Mas também não vou falar do pai, aquele homem que muitas das vezes hoje, nos dias e no mundo em que vivemos hoje, aquele homem, aquela figura que está completamente corrompida, que as pessoas muitas das vezes não têm respeito e falam assim, pai todo mundo é, pai de qualquer jeito, porque infelizmente muitos homens não assumem a verdadeira paternidade do seu filho, e isso muitas das vezes mulheres também não assumem os filhos que têm, e isso é algo que a gente precisa chamar a atenção e entender. Peraí, quem sou eu na minha casa? Quem sou eu com os meus filhos? Sendo pai ou mãe, você precisa assumir quem é o seu filho, porque se você não assumir, o tráfico vai assumir. Se você não assumir, as drogas vão assumir. Se você não assumir, o mundo vai oferecer as coisas do mundo para ele. Aí quando você vê, já era. Já perdeu aquilo que você tem de mais precioso. Então valorize, ame o seu filho e vá, como o Daniel gosta, né? Eu falava aqui, né? O salmista ele diz que os filhos são como flechas, e a flecha você tem que puxar para depois soltar, é chamar o teu filho para perto o máximo possível, até o momento que você vai enviá-lo para cumprir a vontade do mestre, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir os planos e os projetos dele, para que ele viva a faculdade, o casamento e viva a vida dele. Mas ainda assim, no início é você quem puxa para perto, para depois liberar. Mas o pai, como nós conhecemos no nosso Brasil, como nós conhecemos no nosso mundinho aqui, muitas das vezes é uma figura totalmente corrompida, que as pessoas já não têm mais respeito. Só que aquele pai, naquela época, naquele lugar, era alguém de muito respeito. Era alguém que as pessoas tinham uma reverência muito grande sobre a vida de um pai, porque era alguém de muita responsabilidade. E eu vejo que aquele filho agora ele comete um desrespeito muito grande. Era dizer, pai, eu prefiro que você morra. Eram pessoas, era o filho lutando pela herança do pai, como se ele tivesse assim, tomara que morra, porque eu estou querendo a fazenda, tomara que morra, porque eu quero dinheiro, eu quero o carro. E tantas vezes a gente vê pessoas fazendo isso com total desrespeito. Eu não quero falar desse pai, mas eu quero falar do verso 22 do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos. Eu quero falar da atitude do pai. Porque quando você lê o que o pai faz no momento em que ele vê o filho, uma das primeiras atitudes do pai é, independente do que tenha acontecido, independente da falta de reverência, da falta de respeito, daquilo que aquele filho um dia fez contra o pai se levanta e sai correndo ao encontro do filho. Ele sai correndo dizendo, filho, eu te amo. Ele abraça o filho, ele beija o filho e ele se lança ao pescoço do filho. Uma ação que não era qualquer pai que faria. Talvez as pessoas fossem olhar para aquele filho e dizer, lá vem o sem vergonha, lá vem aquele que abandonou o pai, lá vem aquele que desrespeitou o pai, lá vem aquele. Mas o pai, no meio de uma cultura que ele não poderia estar correndo por ser um senhor de idade, usar vestidos, ele não liga para mais nada. A
ao invés de deixarem que acusem os filhos, ele puxa o vestido para cima e sai correndo. As pessoas dizem: como é que esse homem faz isso? Como é que esse homem se abaixa a tal nível que ele corre ao encontro desse menino? Talvez o pai falou assim: ei, eu vou escandalizar tudo para que ninguém olhe para a pobreza do meu filho, para a sujeira do meu filho, para como ele está. As pessoas olharam para um pai. E aí, isso é o que nós chamamos de o escândalo da graça. O amor de um Deus Todo-Poderoso que entregou tudo que tinha por mim e por você. E aquele pai ali, sem ligar para as situações e para aquilo que o filho havia feito, ele simplesmente sai correndo ao encontro do filho. Uma atitude que não era comum naquele tempo. Mas a outra atitude mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Porque eu penso logo em um jovem bonito que saiu de casa bem arrumado, mas agora vem um maltrapilho, esculachado pelo mundo, pisoteado pelo mundo, humilhado, fedendo. E o pai primeiramente já falou assim: ei, tragam-me a melhor roupa, troquem suas vestes. As vestes de podridão, as vestes de pecado, as vestes de imundícia serão trocadas. E o pai está dizendo: ei, eu vou te dar vestes novas, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o quadro. As pessoas vão olhar para você diferente. É comum as pessoas entraram aqui na última semana para ter um encontro com Deus. Elas entraram de uma forma e saíram com vestes novas, saíram revestidos, saíram transformados. Quem quis um encontro com Deus teve um encontro com Deus. Quem não desperdiçou a oportunidade de estar aqui teve um encontro com Deus e teve as suas vestes novas. Ponde-lhe um anel no dedo. Aquele filho tinha desperdiçado uma boa parte do dinheiro do pai. Não era sua herança ainda. O pai não havia morrido para que ele tivesse herança, mas agora o pai coloca um anel no dedo. E aquele anel era algo que seria comparado ao cartão de crédito hoje. Era onde o filho tivesse que comprar algo, ele dizia: está pago. O meu pai vai vir pagar depois. Eu tenho um anel que comprova isso. O pai está devolvendo toda a riqueza. Muitas das vezes a gente, por se perder nas coisas do mundo, parece que agora já era, agora não tem mais chance, agora não tem mais jeito. Só que na hora que você volta para a presença do pai, o pai está falando assim: ei, eu estou devolvendo os seus dons, os seus talentos, aquilo que você um dia perdeu para o mundo, você vai andar comigo, caminhar comigo e viver a minha vontade, viver o meu querer, viver os meus projetos para a tua vida. Deus, ele quer restaurar dons e talentos sobre a tua vida. Você não pode entrar para um lugar desse e viver parado no passado, no pecado. Pô, você precisa entrar num lugar desse e ser completamente restaurado nos seus dons e talentos. Sandália nos pés. E os pés falam de santidade. E os pés falam de lugares aonde você pisa. É Deus falando assim: ei, a partir de agora você vai pisar em novos lugares. A partir de agora eu vou te levar por um novo caminho, por um novo projeto. Você não vai mais precisar viver a imundícia. Era Deus dizendo que ia guiar. E aí vai o que eu quero realmente falar nessa noite. Trazei o bezerro cevado e matado. Comamos e alegramos-nos. Esse bezerro não era qualquer bezerro. Não era um bezerro magro, raquítico. Não era qualquer bezerro. Era um bezerro cevado. Era um bezerro que foi cuidado, tratado, dia após dia. Eu penso que talvez um determinado momento, aquele pai, ele olha para o filho indo embora. E a primeira coisa que ele faz separa um bezerro. Não um bezerro qualquer, um bezerro limpo, puro. Ei, separa o melhor que nós temos, porque eu creio que o meu filho está indo, mas em um determinado momento ele
objetivo. Culturalmente, o animal ou a ave era cevado não menos de 1 ano e deveria ser imolado em uma ocasião especial, como o nascimento de um filho. Talvez ele recebesse a notícia: a mulher está grávida. Ele, opa, separa o bezerro. Separa o bezerro, porque no momento em que o meu filho nascer, ei, vai ter uma grande festa. Talvez na ocasião de um casamento: pai, vou casar. Opa, meu filho vai casar. Então o que eu faço? Eu vou separar um bezerro, porque no dia do casamento do meu filho vai ter uma grande festa. E nós vamos oferecer o melhor bezerro. Nós vamos oferecer a melhor carne. Nós vamos oferecer um animal bem cuidado, bem criado, bem alimentado, bem nutrido. Não vai ser qualquer carne. Ei, o casamento ou o retorno de um membro da família que estivesse distante. Mas qual o motivo agora do pai entregar o bezerro? O desejo e a expectativa do pai na volta do filho. Matar o bezerro. O artigo definido "o" significa que aquele bezerro havia sido separado, sido cevado, especialmente para o eventual retorno do filho. E eu posso imaginar aquele pai, pessoalmente, cuidando daquele bezerro. Eu penso que todos os dias aquele pai ia e olhava para os seus servos e falava assim: ei, como é que está o bezerro? Está bem alimentado? Deu água, deu ração, deu a comida direitinho, deu as vacinas? Esse bezerro está sendo bem cuidado? Esse bezerro, ele representa a volta, o retorno do meu filho. Aquele pai, ele tinha uma esperança que o filho dele não iria morrer lá fora, não iria morrer no mundo. Aquele pai, ele tinha uma expectativa no seu coração que haveria uma festa quando o seu filho voltasse. Aquele pai, ele tinha uma esperança, dizia: cuida bem, porque no momento que o meu filho voltar, eu vou colocar uma música alta, eu vou chamar a vizinhança e vou falar: ei, tem festa na minha casa, porque o meu filho voltou. Tem festa na minha casa, porque o meu filho está de volta. Aquele pai, ele cuidava do filho e ele cuidava do bezerro e dizia assim: ei, eu tenho uma esperança que num determinado momento vai haver uma festa gigantesca na minha casa, no momento do retorno do meu filho. Assim é o Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos afastados da presença de Deus e Ele está lá, esperando você voltar para a presença, para dizer: eu quero fazer festa no céu, porque é o momento em que o meu filho volta. O meu filho retorna para casa, o meu filho volta para viver os meus sonhos, os meus projetos, volta para o lar. És maravilhoso, Jesus. Muitas das vezes nós somos maus como igreja, porque pensa na atitude de um pai. Ele quer o seu filho de volta, e essa é a mesma atitude do Deus Todo-Poderoso. Essa é a atitude do Deus Todo-Poderoso sobre a minha e a sua vida quando nós estamos perdidos. Essa é a atitude de Deus sobre a minha e a tua vida. Por isso que Ezequiel, ele declarou assim: vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Vocês pensam que eu quero que o mundo leve os meus filhos? Vocês pensam que aquelas pessoas que estão lá fora, que estão perdidas, que estão nas drogas, na prostituição, Deus ele se alegra no momento em que eles morrem? Não. Deus ele quer que os seus filhos, que os seus filhos voltem para a sua graça, para a sua presença, para os seus braços. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. E muitas das vezes você está dentro da igreja e fala assim: deixa eu morrer. Não, Deus ele quer te usar para trazer de volta. Deus ele quer te usar para fazer com que essas pessoas tenham encontro com Deus. Deus ele quer te usar para mudar vidas, mudar quadros. E você dizer: ei, meu Deus está fazendo festa nos céus, porque alguém que estava perdido voltou à vida. Aleluia. Existem muitos filhos de Deus vivendo como pródigo. Mas Paulo vai escrever aos Timóteos assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor das pessoas. Orem em favor de reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável
nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e ao pleno conhecimento da verdade. Ei, Deus está dizendo assim, Paulo estava dizendo a Timóteo assim, Timóteo, peça às pessoas para que elas orem, para que elas supliquem, para que elas comecem a clamar e falar assim, Deus, eu vou ver o meu vizinho transformado, eu vou ver os meus filhos transformados, eu vou ver o meu bairro completamente transformado, eu vou ver a minha casa transformada. Está entendendo? Nós precisamos orar e falar, Deus, eu não aceito ver essas pessoas perdidas do jeito que estão. No mundo espiritual, pessoas completamente destruídas, mas com os olhos da fé, você orando e transformando. No momento em que nós orávamos aqui no início do culto, eu orava, Deus, em nome de Jesus, alcança pessoas na rua, ao passar na rua, que a tua presença possa tocar as pessoas, que as pessoas que moram aqui em cima possam ser tocadas pela tua presença no momento do louvor, da palavra, da adoração, que as pessoas ao nosso redor, elas possam sentir a tua presença saindo pelas janelas, pelas portas, pelas brechas que forem, para alcançar os corações. E que essa seja a sua oração, que essa seja a sua súplica, que esse seja o desejo do teu coração, que as pessoas sejam completamente alcançadas pelo poder do Deus Todo-Poderoso, do Evangelho, e que as pessoas sejam completamente impactadas pelo poder de Deus. Ei, seu filho não vai morrer nas drogas, seu marido não vai morrer nas drogas, na bebida, na cachaceira. Ei, em nome de Jesus, nós oramos aqui e cremos que vidas serão impactadas através das vidas que estão entrando aqui. Nós cremos que o Alto Independência será tomado por algo sobrenatural. Homens e mulheres cheios da presença de Deus vão começar a evangelizar, vão começar a fazer a diferença. E Deus vai impactar o Alto Independência. O Independência será conhecido como lugar de oração, como lugar de milagres, como lugar de vidas transformadas. E em nome de Jesus, vocês vão ver testemunhos de traficantes, vocês vão ver testemunhos de mulheres que ninguém dava nada, de jovens que estão completamente perdidos, em nome de Jesus, transformados pelo poder de Deus. Existem muitos filhos pródigos perdidos por aí, mas em nome de Jesus eles vão voltar à presença de Deus. Porque o bezerro cevado, ele fala de perdão incondicional do Pai. O bezerro foi morto porque o Pai queria tanto que o filho voltasse, que ele nem pensava, nem passava pela sua mente os seus atos de desobediência, nem passava pela mente aquilo que o filho havia feito, aquilo que muitas das vezes nós fazemos. Estamos bem na presença do Senhor e do nada, quer saber? Hoje eu estou cansado, não vou na igreja não. Só um domingo, só um diazinho, e aí é um dia, 2, 3, e a gente vai começando a deixar o Pai do lado. E aquela presença que a gente sentia, a gente está tentando saciar com a novela, tentando saciar com a Netflix, a gente vai tentando saciar com as coisas deste mundo, e daqui a pouco vem as drogas, a bebedeira, daqui a pouco vem a prostituição, daqui a pouco vem os desejos da carne invadindo, e você vai falando assim, nem estava tão bem na igreja. Porque muitas das vezes nós criticamos aquele filho que pediu a sua herança e foi embora. Mas a verdade é que muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós temos tudo na mão e Deus está falando, filho, eu quero te usar. Filho, eu te dei um dom, um talento, eu te dei um chamado. Aí você vira as costas para Deus e fala, Deus, esse é meu dom de cantar, de tocar um violão, de tocar uma guitarra, tocar bateria. Estou cansado. Meu Deus. Bota outro no meu lugar. É a mesma coisa que nós fazemos com o Pai, que aquele filho fez. E começamos a abandonar a vontade do Pai aos poucos. Mas o Pai olha para aquele filho e ele não está nem aí. Ele só queria saber, eu quero vestes novas do meu filho, eu quero um anel no dedo do meu filho, sandália nos pés do meu filho, e eu quero que mate o novilho cevado. Eu quero que mate aquela
E Deus, Ele não está se importando com o que você fez. No momento em que você se arrepende e entrega a tua vida para Ele, Ele muda a tua história. É verdade. Muitas das vezes não voltamos para os braços do Pai porque pensamos, Ele não vai me perdoar. Mas e os meus pecados? De novo eu caí na mesma coisa, de novo eu errei, de novo eu transgredi, de novo eu voltei para as drogas, para a prostituição, de novo eu voltei para a vida. Será que Deus vai me perdoar dessa vez? Olha o que ele diz, Jeremias 29, 11 ao 13. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro e a esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está entendendo? Ei, não pense nos seus pecados, pense que o Deus Todo-Poderoso está dizendo, filho, filha, eu quero você aqui, filho, filha, eu quero mudar a tua história, filho, filha, ei, eu quero mudar o quadro. Mas muitas das vezes a gente faz o quê? Será que Deus vai me perdoar? Será que Ele vai fazer? Ele entregou o filho dele na cruz do Calvário, sabendo que você era fraco, sabendo que você iria negar um dia, que você iria fugir um dia, mas Ele entregou dizendo que queria você de volta. Ele só entregou o que tinha de melhor, porque Ele queria você de volta. Jeremias 31, 34. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Você que pode dizer glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh, Deus Santo. Eu lembro do louvor da minha tia, que ela disse que Deus deu para a família. Os teus pecados não me lembrarem mais, pois o mais esquecimento eu os lancei. Eu mesmo apago as suas transgressões, por amor de mim. Não é, Jesus? Por amor dele, é que ele apaga os seus pecados. Pelo sacrifício que Ele me entregou na cruz por mim e por você. É que Ele diz, ei, eu vou apagar os teus pecados e deles eu não me lembrarei mais. Muitas das vezes nós temos a dificuldade de nos perdoar. E Deus está falando contigo, filho, filha, você precisa se perdoar para que a tua vida mude, para que a tua história mude. Você precisa se perdoar para que o quadro da tua família seja transformado. Meu Deus. Muitas das vezes a sua vida não está avançando porque existe algo dentro de você que ainda está te castigando, ainda está te paralisando. E aí você fala assim, eu não consigo avançar, não consigo andar. Mas porque você ainda não conseguiu liberar perdão sobre a tua vida. A tradição judaica afirma que um homem, para se manter sem pecado, ele teria que cumprir os 613 mandamentos, 613 preceitos, né? Deus ele dá os 10 mandamentos e eles dividiram aqueles 10 mandamentos em 613 ordenanças, que eram divididos em duas categorias. 248 mandamentos positivos, que quer dizer, isso aqui você tem que fazer todos os dias. E 365 mandamentos negativos, que você não poderia fazer. 248 mandamentos é o que eles dizem que seria aproximadamente a quantidade de ossos do corpo humano. E eu duvidei muito no momento que eu ouvi isso. E aí eu falei assim, vou procurar saber. E eu descobri que o homem, né, o ser humano, ele nasce com aproximadamente 300 ossos no corpo. E com o passar do tempo, ao envelhecer, ele vai chegando até 206 ossos. Os ossos vão se diminuindo, na verdade eles vão se juntando um ao outro e se tornando um só.
E eles acreditavam que 248 ossos do seu corpo era como se por 248 vezes um osso do seu corpo dizia: isso você deve fazer todos os dias, isso você deve cumprir todos os dias, esse é o momento que você deve fazer isso. Eles acreditavam que 365 dias do ano era Deus falando com você, o teu espírito ao você acordar dizia: você não pode, você não pode, você não pode. E aí eles achavam assim: se o homem conseguir cumprir todos os 365 mandamentos, mais os 248, eles vão se tornar livres dos pecados. E imagina só, ninguém nunca conseguiu cumprir os 613 mandamentos. Apenas o próprio Cristo conseguiu cumprir aquilo. Meu Jesus, tá bom. É impossível. Mas a Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ei, o homem não é capaz de cumprir os 613 mandamentos do homem, mas se ele confessar a Jesus Cristo os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Por si só você não consegue, mas através de Jesus Cristo, aí sim você alcança perdão e remissão pelos seus pecados. Obrigado, Jesus. Eu coloquei essa imagem porque eu me lembro de o que aconteceu com Adão. E eu penso num pai que estava a fim de repreender o filho. E a vontade dele era de bater. Porque ele chega e fala assim: você não fez. E ele: você fez. E o filho: não, eu não fiz. Ele sabe que o filho errou. E a vontade é. Mas aí ele desiste de bater. Foi exatamente o que acontece com Deus. Não desiste não, né? Tem pai que não desiste, não bate. Mas muitas vezes, né, o pai fala: se eu bater hoje eu machuco. Aí ele desiste e fala: some da minha frente, raça! Some da minha frente, senão eu te mato. E aí, ainda tem uma surpresa. Revelação. Ainda tem uma surpresa aqui, Melissa. Pensa em Melissa. Surpresa da Melissa está ali hoje. Mas acontece de que o pai chega para Adão e fala assim: Adão! Adão! Adão, cadê você? Adão estava escondido. Oh, Jesus. Que tu arrumou, meu filho? Foi a mulher que tu me deu. Mulher, o que foi? Foi a serpente. Eu acredito que a vontade de Deus era pegar e dar uma lapada. Mas aí Deus falou: maldita seja a terra. Deus não amaldiçoou o homem, Ele amaldiçoou a terra. Tá entendendo? E aí, né, porque na minha época era isso aqui, ó. Esse aqui, ó, vou mandar essa foto pra Fabiana e vou falar assim, ó. Já faz uma dessa pra Melissa na hora que precisar. Eita, Deus. Vamos botar o nome de quem aqui? Melissa, Rihanna, mas quem? Isso aí. Tá entendendo? Mas a verdade é que muitas das vezes dá vontade de dar uma lapada com uma baiana de madeira. Não pode ser cara de chinelinho, não. Tá, tem que ser madeira, não racha nada. Tá entendendo? Mas eu creio que a vontade do pai era pegar Adão e... Mas ele falou assim: não. Ele amaldiçoou a terra e livrou o homem da maldição. É verdade. Foi o que Deus fez com Adão. Foi a mesma coisa que foi feito com o bezerro cevado. Talvez o pai falasse assim: a minha vontade era pegar o filho e esganar. Mas pelo amor incondicional, ele falou assim: ei, eu vou matar um bezerro para comemorar a volta do meu filho. Fala no coração que um pai, que ao invés de lançar a maldição sobre seu filho, ele mata um bezerro cevado, perdoando e trazendo o de volta à proteção do lar. Porque o bezerro cevado fala de restauração e da comunhão entre o pai e o filho. A efervescência das palavras do pai mostra que a presença do filho era tudo o que importava a partir daquela hora. Tragam depressa a roupa, tragam um anel, tragam a sandália e matem o bezerro. A
Aquele pai, ele estava, saltitando de alegria. Ele estava muito excitado, dizendo: ei, o meu filho voltou. E é assim que Deus muitas das vezes fica quando nós falamos: Deus, eu vim aqui hoje, mas eu não quero resistir. Eu vim aqui hoje, mas eu não quero ficar parado. Eu vim aqui hoje, mas eu não quero ficar preso nos meus desejos. Eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero voltar para a tua casa. Eu quero largar o pecado, largar o mundo, largar aquilo que um dia me afastou da tua presença. Aí eu acredito que Deus é eufórico. Ele começa a falar assim: ei, eu vou te dar novas vestes, eu vou te dar nova sandália, eu vou mudar a tua história. Hoje algo vai mudar na tua vida e você começa a receber algo transformador dentro de você. Enquanto o bezerro estava vivo, o filho estava morto. Mas quando o bezerro morreu, o filho ressuscitou. Eu vejo o momento da festa em que o filho já estava com a veste trocada, as sandálias nos pés, o anel no dedo. E chega alguém e fala assim: Senhor, com licença, o bezerro já foi morto, o bezerro já foi imolado. E o filho olha: o meu pai matou o bezerro por causa de mim. E aquele filho começa a ficar eufórico e dizer: o meu pai, ao invés de me castigar, ele matou um bezerro por causa de mim. O meu pai, ao invés de lançar uma maldição por mim, ao invés de me fazer como um simples empregado, ele simplesmente matou um bezerro por causa de mim. Está fazendo uma festa. A mesma coisa foi o que Cristo fez por nós. O pecado da humanidade, ei, esse peso estava sobre mim e sobre você, mas Jesus ele falou assim: ei, eu não vou deixar esse pecado sobre você, eu vou lançar sobre mim todo esse pecado, eu vou me esvaziar da minha glória, eu vou me esvaziar do que eu tenho, e eu vou carregar o seu pecado. E no momento em que Cristo ainda estava vivo, talvez ele pudesse desistir e dizer assim: cada um com o seu. Mas no momento em que Cristo morreu, no momento em que ele disse: tetelestai, no momento em que ele disse: está consumado, no momento em que ele disse: o preço está pago, ele estava dizendo: você tem direito à vida eterna, você tem direito a receber mais dos seus, você tem direito a receber remissão dos seus pecados. Ei, isso era a substituição. Cristo se entregando na cruz do Calvário, dizendo: eu vou tomar o lugar dele, eu vou tomar o lugar dela, eu vou morrer para que ela tenha vida. Assim como aquele cordeiro, aquele novilho foi cevado lá atrás. Jesus estava dizendo: ei, eu vou me entregar por causa de você. No ano 33 da era cristã, Mateus capítulo 27, versos 51 e 52 diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e venderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Era Jesus dizendo assim: ei, eu estou morrendo para que vocês tenham vida. Ei, no momento em que aquele cordeiro, que aquele bezerro morreu, aquele bezerro cevado morreu, aquele filho volta a ter vida. O pai falou: ei, tragam a roupa, tragam as vestes, matem o bezerro, porque o meu filho estava morto e ressuscitou. No momento em que Jesus se entregou na cruz, ele estava dizendo: ei, agora vocês têm direito à vida eterna, à vida eterna. A vida eterna. E talvez você me diga hoje: mas não é o meu momento. Mas a verdade é que Deus está falando contigo: filho, o teu momento foi exatamente naquele momento em que ele disse: está consumado. Está consumado. É hora de mudar a história. Aleluia. É hora de você falar assim: pai, estou sujo, estou rasgado, estou desejando comer a bolota dos porcos, estou tentando de tudo para sobreviver, mas não está dando certo. Meu Jesus.
Ele está falando assim, igual esse pai. Filho, eu estou correndo ao teu encontro, eu estou de braços abertos, só falta você dizer, ei pai, eu quero. Existe alguém aqui nessa noite que quer voltar para os braços do pai. Existe alguém aqui nessa noite que entendeu o que Deus está falando contigo desde o início, que tem um lugar para você. Vai da luz, por favor. E talvez essa história ela reflita a tua vida. Um filho que se perdeu num determinado momento. Talvez você esteja até na presença, mas Deus quer você mais ativo. Talvez você esteja até na presença, mas Deus está falando, filho, filha, é hora de ativar um pouco mais. O que aconteceu que você não está com esse microfone na mão? O que aconteceu que você não está com esse instrumento na mão? O que aconteceu que você não está fazendo parte da equipe de oração? Meu Deus! O que aconteceu que você está parado? Logo você que sempre foi ativo na casa. Deus. Talvez você esteja aí no seu lugar e queira que alguém vá te dar um abraço, que alguém vá orar contigo. Eu quero que você levante a sua mão e nós vamos até você, nós vamos orar contigo, nós vamos te ajudar. E em nome de Jesus, Deus ele vai mudar o teu quadro nessa noite. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Oh, Deus! Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Deus, existem vidas nesse lugar que muitas vezes entram aqui com o coração ferido, com o coração machucado, porque foram humilhados, foram pisados. Talvez alguns líderes religiosos, por não te conhecerem, por apenas serem religiosos, acabaram fazendo com que essas pessoas elas se ferissem, se magoassem, abandonassem a tua casa, a tua obra. Muitas das vezes perdidos dentro da casa do Pai, Senhor. Mas Deus, eu creio. Deus, eu creio que em nome de Jesus, Pai, homens, mulheres que entraram aqui, Senhor, nessa noite serão totalmente restaurados. Deus, se é o perdão que a tua filha ou teu filho tem que liberar, em nome de Jesus, Pai, eu peço que teu Espírito Santo possa alcançar o coração do teu filho, da tua filha. Deus, e mostrar o quanto que o Senhor ama, o quanto que o Senhor o ama. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, eles não vieram aqui, Senhor, simplesmente para um culto, mas eles vieram aqui, Senhor, para serem completamente impactados pela tua presença, pelo teu Espírito
transformar.